Obrigado. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciamos então com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida o estudo. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é deles. Mateus, versículo 3. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas da sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não pode elevar-se até Deus. Essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muitas vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, como já pedimos ao Senhor. Rogamos ao altivo e aos benfeitores desta casa que nos assistam, nos inspirem, nos protejam. Então, em nome do nosso mestre Kardec, em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, estamos estudando a Revista Espírita de setembro de 1858, número 9. Vamos terminando aqui como é que chama? O artigo que fala sobre Platão e a doutrina das escolhas das provas. Então a gente já começou, estamos terminando esse artigo. Ó, vou ter que ler, ele é muito grande, né? Mas estamos terminando já. Segundo o relato de nosso mensageiro, teria dito o Hierofante. O que é o Hierofante? Teria dito o Hierofante. Vamos lá. O que significa Hierofante? Hierofante. Nem o Google sabe, ó, tá aqui. Tá demorando. É um Não é IOF, não, botou IOF. Hierofante, lembra elefante, né? É o termo usado para designar os sacerdotes da alta hierarquia dos mistérios da Grécia e do Antigo Egito. É o sacerdote supremo, que pode ser chamado também de sumo sacerdote. Interessante, né? Palavra pouco usada. Grande sacerdote que presidia o culto de Eleusis na Grécia Antiga e no Egito Antigo. Então vamos lá. Segundo o relato de nosso mensageiro, teria dito o Hierofante, quer dizer, o grande sacerdote.
O que ele está dizendo aqui? Vamos só vamos lembrar do que a gente vem estudando. Ele está dizendo aqui que os antigos falavam da reencarnação, da escolha das provas, e desde há muito tempo se fala sobre isso. Então, quando nós começamos, está aqui. Está escrito aqui, ó, logo no início. Nos curiosos documentos célticos, lendo o primeiro parágrafo, publicados em nossos números de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas. Quer dizer, os druidas, 800 anos antes do Cristo, já falava da reencarnação. Segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, a qual percorria os vários graus de nossa escala espírita. Todos sabem que a ideia da reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras havia urido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros partilhassem de uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos daqueles tempos. O que, talvez, é ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritas, e que pressupõe a reencarnação, sem a qual não teria razão de ser. Então eu li aqui o início de onde nós paramos para a gente se localizar. Aí ele continua descrevendo o que nós estudamos aqui na semana passada, não é? E agora estamos indo aqui para o final. Então, ó, aqui, então diz lá o sacerdote supremo, que é o hierofante, que chamava hierofante, aquele que escolher por último, desde que o faça com discernimento e que seja consequente em sua conduta, pode ser prometida uma vida feliz. Então ele vai falar aqui nesse trecho que nós falamos bastante semana passada, da escolha das provas no mundo espiritual, antes de reencarnar. Então ele está falando aqui da mitologia. Estou tentando pegar aqui o início. Como eles tratavam do julgamento no mundo espiritual e como tinham que retornar. E no último parágrafo aqui, no parágrafo seguinte, eu não vou ler esse parágrafo todo para não cansar vocês, que ele está falando aqui do retorno, da escolha da prova. Ele vem falando sobre isso. Olha que coisa interessante aqui, ó. Vai passar mais um parágrafo e diz o seguinte: veio depois a alma de Agamenon, cujas desgraças o tornavam inimigo dos homens. Tomou a condição de águia. Ele vem trazendo várias passagens da mitologia. E aqui embaixo ainda diz assim: os animais, sejam quais forem, passam igualmente por corpos uns dos outros, ou por corpos humanos. Os que foram maus tornam animais ferozes e bons, animais domésticos. Aí é a confusão que eles faziam com a metempsicose, né? Então vamos lá. Vamos terminar esse artigo e vamos partir agora para um aviso de além-túmulo. Um outro artigo, um aviso de além-túmulo. O seguinte fato
é relatado, porque o artigo passado nós desmiuçamos na aula passada. Então, para não ficar maçante para vocês que estão acompanhando, e o assunto é o mesmo, está terminando já, a gente vai pular para um outro artigo, um aviso de além-túmulo. O seguinte fato é relatado pela Patrire, de 15 de agosto de 1858. Na última terça-feira, meti-me a vos contar, talvez com muita imprudência, uma história emocionante. Eu deveria ter pensado que não há histórias emocionantes. Há apenas histórias bem contadas. É que o mesmo fato contado por pessoas diferentes pode fazer o auditório adormecer, como pode dar-lhe arrepios de medo. Como me entretive com um companheiro de viagem de Cherburgo a Paris, o senhor B, de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se eu a tivesse taquigrafado, por certo, teria oportunidade de vos causar arrepios. Mas cometi o erro de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, aqui está a aventura cujo desenlace prova que hoje, 15 de agosto, é um fato. Aí ela vai contar aqui o que a pessoa contou. Depois ela vai perguntar aos espíritos, né? O senhor de S, nome histórico ainda hoje cercado de consideração, era oficial durante o diretório. Por prazer ou a serviço, dirigia-se à Itália. Num de nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por achar abrigo numa espécie de barraca suspeita, onde lhe ofereceram uma cela ordinária e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor de S comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por uma terrível aparição. Viu um espectro levantar-se da sombra, marchar pesadamente para seu catre e parar à cabeceira. Era um homem de uns 50 anos, cujos cabelos grisalhos e assanhados estavam vermelhos de sangue. Tinha um peito nu e a garganta cheia de rugas. Estava cortada de feridas sangrentas. Ficou um momento silencioso, fixando os olhos negros sobre o viajante adormecido. Depois, sua figura pálida animou-se. As pupilas tornaram-se radiantes como dois carvões acesos. Pareceu fazer um esforço violento e, com voz surda e trêmula, pronunciou estas palavras estranhas. Conheço-te, és soldado. Vai lá ver. Conheço-te, és soldado. Chama Irineia para ver lá, senão suja tudo lá. Como eu, és soldado como eu, e como eu, homem de coragem e incapaz de faltar à palavra. Venho pedir-te um serviço que outros prometeram e não cumpriram. Há 3 semanas que eu estou morto. O dono desta casa, ajudado pela mulher, surpreendeu-me dormindo e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de adubo, à direita do fundo do galinheiro. Vai amanhã procurar a autoridade local
traze 2 policiais e manda enterrar-me. O dono da casa e sua mulher trair-se-ão, e tu os entregarás à justiça. Adeus, conto com a tua piedade. Não esqueça o pedido de um antigo companheiro de armas. Olha só, o que eu li aqui? O espírito apareceu para uma pessoa, diz que foi lá soldado com ele, serviu com ele, e disse para ele assim: olha, eu fui assassinado, eu morri tem 2 semanas. Fui atraiçoado por um casal. Eles me mataram, cortaram a minha garganta e botaram meu corpo embaixo de uns adubos de galinha no fundo do galinheiro do lado direito. Olha que coisa, hein? Por favor, pega, vai lá, leva 2 autoridades espirituais para enterrar o meu corpo e os 2 vão se trair. Eles vão se entregar. Despertando o Senhor, isso aí estava no sonho, né? Senhor S. lembrou-se do sonho, apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, mas dissipou-se aos primeiros clarões do dia. E como Atali disse, ele fez violência ao seu coração. E escutando apenas a voz da razão, afivelou a valise e continuou a jornada. Sujou lá tudo. A tardinha chegou à sua nova etapa e parou para passar a noite num albergue, mas apenas tinha fechado os olhos e o espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Então, você que saiu daqui, o que aconteceu foi o seguinte: o senhor S viajava e ele foi, cochilou, dormiu. Aí em sonho ele viu um espectro, um espírito. E o espírito disse para ele: ó, sou seu amigo de armas, já fui seu amigo de armas. Preciso da sua ajuda. Eu fui assassinado. Me traíram, cortaram a minha garganta, um casal que mora em tal lugar, botaram meu corpo no galinheiro, do lado direito do galinheiro, embaixo de estrumes lá. Queria que você fosse até as autoridades policiais, chamasse 2 policiais, levasse até lá, que eles vão se trair e tudo vai ser descoberto. E por favor, enterra o meu corpo. Ele seguiu em frente, não fez nada. Aí de novo apareceu para ele, né? À tardinha, ó, chegou a sua nova etapa, parou para passar a noite num albergue. Mas apenas tinha fechado os olhos e o espectro apareceu de novo. Admiro-me e aflijo-me, disse-lhe o fantasma, de ver um homem como tu perjurar e faltar a seu dever. Esperava mais a tua lealdade, quer dizer, cobrou dele. Né? Meu corpo está insepulto, meus assassinos vivem em paz. Amigo, minha vingança está em tuas mãos. Em nome da honra, intimo-te a que voltes sobre os teus passos. Quer dizer, ele seguiu viagem, volta lá e vai resolver o que eu te pedi. O senhor S. passou o resto da noite numa grande agitação. Amanhecendo, envergonhou-se do seu terror e continuou a viagem. À tarde, uma terceira parada, uma terceira aparição. Desta vez o fantasma estava mais lívido e mais terrível. Um sorriso amargo errava em seus lábios brancos. Falou com voz rude: parece que te julguei mal, que teu coração, como o dos outros, é insensível aos rogos dos infelizes. Pela última vez, venho invocar o teu auxílio e apelar à tua generosidade. Volta a X, vinga-me, ou ser maldito. Aí jogou duro, né? Desta vez, o senhor de S não vacilou. Fez meia volta, caminhando até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira dessas noites lúgubres. Foi à casa do juiz e pediu 2 policiais. À sua vista, à vista dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se uma força superior lhes houvesse arrancado a confissão fatal.
Agora, tem que ter, né? Vai lá, volta. Quem foi que disse que tem gente morta ali? Foi um sonho que eu tive? Não é justificativa, né? Foi o defunto que veio falar comigo, o próprio defunto. Mas nem precisou, ele deve ter chamado, ó, deve ter dito, né? Suspeito de um crime, assim. Quando chegou lá, os dois confessaram tudo, o casal, né? Cumprida a sua missão, o senhor de S apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes sem olhar para trás. O processo foi preparado rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver foi encontrado sob um monte de adubo, à direita, no fundo do galinheiro, foi sepultado em Terra Santa, e os padres oraram pelo repouso de sua alma. Cumprida a sua missão, o senhor de S apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se mais uma vez ante os seus olhos, já não feroz e irritado, antes suave e benevolente, e lhe disse: obrigado, irmão. Desejo agradecer o serviço que me prestaste. Mostrar-me-ei a ti ainda uma vez, uma só. 2 horas antes da tua morte, virei avisar-te. Adeus. Pô, fantasma sinistro esse, né? Ainda vai avisar quando o cara for morrer? Então o senhor de S tinha cerca de 30 anos. Durante 30 anos, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas em 1820, não colocou o dia aqui, certo, né? A 14 de agosto, véspera da festa de Napoleão. Foi Napoleão? O senhor de S, que havia continuado fiel ao partido bonapartista, tinha reunido num grande jantar cerca de 20 antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava saudável e vigoroso. Achavam-se no salão e tomavam café. O senhor de S teve vontade de tomar uma pitada. Vocês desculpem, é que meu óculos quebrou. Eu peguei esse aqui emprestado da Dilane. Estou com dificuldade de ler. Vou ter que ir no oftalmologista fazer um óculos. O senhor de S teve vontade de tomar uma pitada e lembrou-se, devia ser de rapé, né? De que havia deixado no quarto a caixa de rapé. Como tinha por hábito servir-se ele mesmo, deixou os convivas por um momento e subiu ao primeiro andar, onde ficava o seu quarto. Mas não havia levado luz. Quando entrou no longo corredor que conduzia ao quarto, parou de repente e foi forçado a apoiar-se na parede. À sua frente, na extremidade da galeria, erguia-se o fantasma do homem assassinado. Não pronunciou nenhuma palavra, não fez nenhum gesto. Depois de um instante, desapareceu. Era o aviso prometido. Agora eu quero saber como é que ele contou essa história aqui, né? Porque ele morreu, pô, vamos lá. O senhor de S tinha um bom ânimo. Depois daquele instante de desfalecimento, recobrou a coragem e o sangue frio, marchou para o quarto, tomou a caixa de rapé e desceu ao salão. Quando ali penetrou, nenhum sinal de emoção transparecia-lhe no rosto. Meteu-se na conversa e durante 1 hora mostrou todo o seu espírito e o bom humor ordinário. À meia-noite os convidados se retiraram. Então sentou-se e passou 3/4 de hora em recolhimento. Depois, tendo posto ordem em seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou o quarto de dormir. Quando abriu a porta,
um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala lhe arrebentou o crânio. A bala que lhe arrebentou o crânio era destinada ao seu criado, Henry de Aldi. Pô, mas agora como é que ele contou essa história? Né? História do outro mundo, né? Entendeu a história? Aparecia um fantasma lá, um espírito para ele, dizendo que tinha sido morto por um casal, que o corpo estava enterrado num galinheiro e que ele fosse a polícia e denunciasse. Ele não vai, o espírito insiste uma segunda vez, uma terceira vez, até que ele resolve ir, chama o policial e estava certinho como o defunto falou. Aí depois o espírito diz para ele, ó, muito obrigado, você me ajudou muito, olha, eu vou te aparecer mais uma vez. 2 horas antes de você morrer, eu vou aparecer para você. Aí aparece e ele morre com um tiro. Agora, como é que ele contou essa história? Como é que a gente sabe essa história, né? Vamos ver aqui. Isso aqui é artigo de revista, tá? Da Revista Espírita. Quis o autor do artigo cumprir a qualquer preço a promessa feita ao jornal de contar algo de emocionante, para o que teria recorrido a uma história que relata com fecunda imaginação, ou essa história é verdadeira? Não podemos garantir. Aliás, isto não tem importância. É real ou fictícia, o essencial é saber se o fato é possível. Ah, tá aqui, essa história pode ser fictícia, né? Pode ser fictícia. Então, não hesitemos e digamos, sim, os avisos de além-túmulo são possíveis. Os avisos são possíveis. Aí estão para os atestar os numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Se, pois, a anedota do Sr. Henry é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não são. Diremos mesmo, esta nada oferece de extraordinário. A aparição, então isso foi uma anedota que uma pessoa contou. Não se sabe se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? A aparição teria ocorrido em sonho, o que é muito banal, ao passo que é notório que se produzem à vista e em estado de vigília. O aviso no instante da morte não é insólito, mas os fatos desse gênero já são muito mais raros, por isso que, em sua sabedoria, a providência nos oculta o momento fatal. Assim, só excepcionalmente ele nos é revelado e por motivos que nos são desconhecidos. Eis aqui um outro exemplo de um caso análogo, mais recente, menos dramático, mas cuja exatidão podemos garantir. O senhor Walter, negociante e presidente do Tribunal do Comércio, expirou no dia 12 de julho último nas seguintes circunstâncias. Sua esposa falecida havia 12 anos e cuja morte lhe havia causado um pesar incessante, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias de junho, e lhe disse: Deus teve piedade de nossas penas e quer que em breve nos unamos. Acrescentou que o encontro estava marcado para o próximo dia 12 de julho e, em consequência, ele devia preparar-se. Com efeito, desde esse momento, nele se operou uma notável transformação. Definhava dia a dia, em breve prostrou-se e, sem o menor sofrimento, exalou o último alento no dia marcado nos braços de amigo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Aquela história contada, fictícia ou não, pode acontecer. Ele foi avisado em sonhos. Existem casos que são avisados no estado de vigília. Ó, vou contar um outro caso. Aí contou o caso desse senhor W aí, vou botar Walter, tá? Um outro nome aqui. Que a esposa, que já tinha morta há 12 anos, veio até ele e disse: olha, dia tal,
Deus permitiu que ficássemos juntos, vamos nos encontrar novamente. E no dia tal, que era 14 de julho, ele vem a desencarnar nos braços dos amigos. Então isso aí não é raro, isso acontece, né? Isso acontece. Começando. O fato em si mesmo é contestável. Os céticos apenas poderão discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições, feitas por leitores de buena dicha, leitura de mão, adivinhos, tiveram um desenlace fatal. Neste caso, compreende-se que, chocada a imaginação por essa ideia, os órgãos possam experimentar uma alteração radical. Mais de uma vez, o medo de morrer tem causado a morte, mas aqui as circunstâncias são outras. Tem gente que morre com medo de morrer. Fica com medo de morrer e acaba morrendo. Tem um ataque cardíaco, se joga. Poxa, nessa questão do Covid aí, eu vi uma nota aí no jornal, ele falou que a pessoa descobriu que estava com Covid, estava no hospital, sabia que ia morrer, se atirou lá de cima. Não é? No finalzinho do segundo tempo, sai do jogo. Pois é. Os que se aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos céticos, tem apenas um argumento: não creio. Isto não é possível. Os céticos que não acreditam em nada, mas isso não é possível, não creio nisso, é da cabeça de vocês. Mas o espiritismo diz que isso é possível, comprova. Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, conhecido por todos, a fim de que o acontecimento se espalhasse e desse o que pensar. Os incrédulos incessantemente pedem provas. Deus lhes dá a cada momento, através dos fenômenos que brotam de todos os lados. Mas a eles se aplicam estas palavras: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem gente que não acredita em nada, mesmo que se vê o espírito, vai. Tem um caso ali no Céu e Inferno, que a pessoa desencarnou num lago, num bote. E eles falaram, o espírito deu notícia para a família, deu uma notícia para uma neta, uma pessoa que pediu notícia. E ele falou como foi a morte dele. O barco balançou, virou, caí na água, não sabia nadar, morri, explicou tudinho. E deu notícia para a pessoa. O que ela fez? Levou para os familiares. Os familiares não acreditavam. Está lá no Céu e Inferno. Aí voltaram para perguntar. Queria saber as circunstâncias, a quantos metros da margem o corpo foi encontrado. Foi pedindo detalhes para comprovar a comunicação. E o espírito não deu. Não, eles não acreditam, o problema deles, não quis dar. Porque aquele que não acredita, ele ia dar aqueles detalhes, eles iam pedir outro. Hoje é pedir número do telefone, CPF, número da carteira de motorista, não é? O que não acredita, e você dá isso tudo, ele continua não acreditando. Perca de tempo. Então os fatos estão aí, é só ter olhos de ver. Pois é, diz que a gente é maluco. Pô, será que dá para ler aqui a noite de São Bartolomeu? Dá, né? Vou ter um artigo aqui, da noite de São Bartolomeu. Eu vou ler aqui, depois eu explico o que é a noite de São Bartolomeu. Na sua história
de edição de 78, 1778, cita a passagem seguinte, tirada de uma coletânea do Marquês Christophe Juvenal, no Tenente-General do Governo de Paris, escrita pelos fins do ano de 1572 e impressa em 1601. O que é a noite de São Bartolomeu? Se deu lá no século XVI, 1500 e pouco, no mês de agosto. Está botando aqui, vamos ver que ele deve dizer o dia aqui, 1572. A noite de São Bartolomeu foi conhecida, marcada por um massacre na França, em Paris. Ali começa aquela história das voragens do pecado que a gente vai estudar ali, da Dona Ivone, é ali. Foi o massacre dos huguenotes. Quem eram os huguenotes? Huguenote era um termo pejorativo que davam aos protestantes. Aos protestantes. Aos protestantes. Hoje gosta de ser conhecido como evangélicos. Aos protestantes. E os católicos massacraram os protestantes. Entravam nas casas, quem era protestante eles matavam. Então vamos lá. A 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, então 31 de agosto menos 8, quanto é que dá? 20 e... Hein? Faz a conta, 31 menos 8. 23, não é? Não é 23? Então, a noite de São Bartolomeu, 23 de agosto de 1572. Eu tinha ceado no Louvre, em casa da senhora de Filesque. Durante todo o dia havia feito muito calor. Fomos sentar-nos sob uma pequena latada, ao lado do riacho, para respirar ar fresco. De repente ouvimos no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, transidos de espanto, olhando-nos de vez em quando, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho durou cerca de meia hora. É certo que o rei Carlos IX o ouviu, ficou apavorado e não dormiu o resto da noite. Contudo, não fez comentários no dia seguinte, mas foi notado o seu ar sombrio, pensativo e desvairado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, este é um e é atestado por Henrique IV, em seu livro 1, capítulo 6, página 561. Diz de Aubigné: várias vezes aquele príncipe nos contou entre os seus familiares e cortesãos mais íntimos, e tenho várias testemunhas vivas de que jamais nolo repetiu sem se sentir tomado de pavor, que 8 dias depois do massacre da noite de São Bartolomeu, havia visto uma grande quantidade de corvos pousar e crocitar sob o pavilhão do Louvre, que na mesma noite Carlos IX, 2 horas depois de se haver deitado, saltou da cama, fez com que os camareiros se levantassem e mandou dar busca, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes gementes, em tudo semelhantes às que se ouviam na noite do massacre. Vê aí, quantas pessoas morreram na noite de São Bartolomeu? 3.000.
3.000 pessoas morreram em Paris na noite de São Bartolomeu. Mortos à espada, tá? Simplesmente porque não eram católicos, eram protestantes. E ele, o Carlos IX, o rei da época, escutava 9 dias depois, 8 dias depois, os gemidos, os gritos, as blasfêmias daqueles que morreram assim, né? Covardemente. Os gemidos em tudo semelhantes aos que se ouviam na noite do massacre, que todos esses gritos eram tão chocantes, tão marcados e tão distantemente articulados, que Carlos IX pensou fossem os inimigos de Monterrense e os seus partidários, atacando-os de surpresa, pelo que mandou um destacamento de sua guarda para impedir esse novo massacre. Que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que todo aquele barulho que se ouvia estava no ar. Observação. O fato relatado por Saint-Foy e por Juvenal tem muita analogia com a história dos fantasmas, do fantasma que aparecia a Mademoiselle Clairon, relatada em nosso número de fevereiro, com a diferença de que, neste caso, foi um único espírito e a manifestar-se durante 2 anos e meio. Ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, parece ter ouvido uma inumerável quantidade de espíritos que fizeram o ar vibrar apenas por alguns instantes. Aliás, ambos os fenômenos têm, evidentemente, o mesmo princípio que os outros fatos contemporâneos e da mesma natureza, por nós já relatados, e deles não diferem senão em detalhes de forma. Interrogados sobre a causa desta manifestação, vários espíritos responderam que eram um castigo de Deus e que é fácil de compreender. Então vamos lá, vamos parar por aqui. O que eu acabei de ler? Acabei de ler nesse artigo, como nós já dissemos, é uma revista, todo mundo sabe que é uma revista. A revista é composta de vários artigos. Uma hora tem um anúncio de carro, uma propaganda de carro, outra hora conta um fato acontecido aí na rua, daqui a pouco vem outro fato completamente diferente, daqui a pouco fala de Deus, daqui a pouco fala de uma desgraça, daqui a pouco faz a propaganda de um shampoo, não é assim a revista? Então, várias informações. Isso aqui é uma revista com várias informações sobre o mundo espiritual. Sobre o mundo espiritual. E nesse caso aqui, da noite de São Bartolomeu, que consta aqui que foram mortos 3.000 pessoas, 3.000 foram uma noite só mortas em Paris, foi um massacre. Ali, inclusive, eu falei aqui para o Tiago, começa a história ali da Dona Ivone com um certo espírito que mandou, que matou a sua família inteira. E ela jura vingança, isso veio se desenrolando durante alguns séculos. Né? E foi isso aqui que ele relatou. O rei Carlos IX, que era o rei da França na época, escutava aqueles barulhos, aqueles gemidos, aqueles gritos. Claro, você em casa, dormindo, invadem a tua casa e mata toda a sua família, criança, mulher, velho, não escapava ninguém. Aí os espíritos, né, gemendo, gritando, o rei, que era responsável por isso, porque ele era o rei, escutava esses gritos. Tá? É uma história, como diz, de assombração. As assombrações já apareciam para ele, gritavam no ouvido dele. Tá? Semana que vem a gente continua aqui estudando esses artigos. Então agradecemos a Jesus, a Deus, pela oportunidade de estudar. Agradecemos a Allan Kardec, o responsável por esta revista, por colocar estes artigos. Agradecemos a nossa amiga e irmã Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec, por ter auxiliado o mestre
pelo seu amor por ele, pelo seu apoio, que com isso temos hoje a doutrina espírita. Muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe esta casa, que ela continue divulgando a doutrina espírita, estes artigos da Revista Espírita e toda a doutrina, para que aqueles que nos ouvem possam modificar as suas atitudes, transformando-se em homens de bem. Muito obrigado por tudo, em nome então desses irmãos queridos, em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, encerramos os estudos em torno da Revista Espírita. Que assim seja.